representa de alguma, apesar de tudo, mesmo em países que eram claramente uma religião de Estados, alguma, como é que começar a haver algum pluralismo portanto, e também o caso particular da Indonésia e da Malásia, havia alguma informação sobre isso num contexto de maioria islâmica, não? Só, respondo. Muito obrigado. Eu tenho uma certa dificuldade em identificar linhas de evolução. Pessoalmente estou convencido que a história não tem qualquer espécie de sentido. E quando nós vamos ver, quando nós fazemos a história das previsões, quando eu era adolescente, marchávamos todos para o comunismo, era o futuro radioso da humanidade. Eu nunca achei que aquilo fosse um futuro radioso da humanidade, era considerado bem pateta. Acabou o comunismo. Portanto, o que subsiste é uma coisa absolutamente nojenta, não é? O Raul Castro parece que está a dissolver em transistores e aparelhos eletrodomésticos. Custa-me. Na Europa, eu vou distinguir. Eu acho que há um agudizar das contradições e dos conflitos em torno das relações Igreja-Estado. Na Europa, o que é que nós vemos? Vemos, o caso francês, renasce uma direita pequenista. Os senhores que gostam do Le Pen, se puderem, restabelecem a Igreja de Estado. E é o cristianismo. Acabou. O que é que os senhores bispos vão fazer? Provavelmente mesmo que fizeram com o Pentão. Um saltinho para a direita, outro para a esquerda, para a frente, para trás. Mas não vão recusar. Ao mesmo tempo, há uma fuga à identificação Estado e Igreja. A Suécia, a Noruega, estão a abandonar o regime de Igreja de Estado por este género de razões. Em Inglaterra a contestação ao regime aumenta. E a Espanha? A Espanha, quer dizer, há um aumento dos conflitos. Em Portugal também. Quer dizer, eu confesso que fiquei surpreendido. Há saudosistas de Dom Miguel. Extraordinário. Extraordinário. Porque, repara, quer dizer, aquele esquema dos 5 tipos, nós não podemos escolher outra situação. Querem voltar ao regime do padroado? Deixa de haver paróquias e eu contrato um padre lá para a minha rua? Ninguém quer. Não é? Querem revogar a concordata? O Santo Padre disse que queria uma concordata para Portugal. Portanto, querem passar para o regime americano? O Estado com certeza que deixará. Acabam os subsídios. Duvido que a Igreja queira. Nunca manifestou essa. Querem a teocracia? Não parece que o Sr. Cardeal Patriarca ou o Presidente da Conferência Episcopal aspira a dirigir o Ministério das Obras Públicas. Portanto, quer dizer, não podemos sair daqui, não é? Não, há estas formas e só estas formas. Os exemplos que o José Leitão dá do mundo islâmico são exatos. Na Arábia Saudita, as autoridades também têm fechado os olhos a celebrações religiosas, mas porque têm que fechar. Não podem fazer de outra maneira. Há milhões de filipinos que querem uma missa. O que é que eles fazem? Se não lhes dão uma missa, há uma revolta. Mas é para estrangeiros, não é para locais. Não é para... Continua a ser proibido o proselitismo. Portanto, se há um filipino que tenta converter, que diz a uma mulher árabe, reza à Nossa Senhora, corta-lhe o pescoço. Pronto. Não tem nada que saber. Boa tarde. E a Indonésia? O caso da Indonésia, mas a Indonésia, eu não fiz a listagem dos países islâmicos, a Indonésia não é um país islâmico. A Indonésia é fundada por nacionalistas laicos que estabeleceram um Estado inspirado no laicismo francês, no turco, na primeira dinastia, no primeiro reinado dos Pahlavis. Portanto, um laicismo, ou na própria ação dos comunistas russos na Ásia Central, um Estado que tem uma ideologia laica chamada Pancasila. E a Pancasila, Pan são 5,
coisas, que é soberania nacional, Deus, paz, independência e bem-estar do povo. São estas coisas. Todos, que é uma espécie de religião cívica. Para ser Indonésia, tem que se aceitar o pancasila. O que significa que, enquanto na Arábia Saudita o regime é islâmico, provavelmente é até uma teocracia, eu não posso ser árabe, não posso ser saudi e católico, não é possível. Se eu quiser converter ao catolicismo, houve o caso de uma princesa saudita que se converteu para os Estados Unidos, nunca mais ninguém falou com ela. Na Indonésia é o contrário. A Indonésia é um Estado laico onde a maioria da população é muçulmana. Mas é uma maioria, mas enfim, as estimativas variam muito, mas quando muito 65%. Não é uma maioria esmagadora. Mas ainda por voltar ao mundo islâmico, há tendências, há também essa lógica do conflitual. Porque o Paquistão e o Bangladesh, que eram países que não aplicavam a Sharia, passaram a aplicar a Sharia. Ou seja, deixou de haver distinção entre a Igreja e o Estado. Quer no universo xiita, quer no universo sunita, há um desenvolver de contradições em que uns xiitas, ambos se dividem. Há uns sunitas que também querem a separação entre a Igreja e o Estado. Quanto a mim, mas é outro discurso de teologia política mais difícil. Enquanto Cristo não deu Constituição nenhuma, Cristo nunca manifestou o mínimo interesse na organização prática do mundo, o mínimo, quanto a mim, nunca deu nenhuma Constituição. Maomé deu a Constituição de Medina, que é a primeira Constituição do mundo árabe. Deu ele uma Constituição. Foi ele próprio governante. Portanto, vai ser, acho eu, mais complicado. Os países islâmicos que têm um regime de separação da Igreja e do Estado é uma separação que lhes vem do exterior. A Turquia é o Ataturk que copia o regime francês. A Indonésia, que é um país de maioria islâmica, mas é inspirado pela ideologia do colonizador. É a primeira geração de dirigentes nacionalistas pós-Segunda Guerra Mundial. E, portanto, eu não tenho a certeza. No campo dos sunitas temos a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um fenómeno sunita paralelo ao que se passa no xiismo do Odecimano com o extremismo que ainda está no poder, com o presidente Ahmadinejad, os guardas da religião, não sei, da Revolução Persa. Eu julgo que há um acentuar dos conflitos. E também em Portugal, não fechemos os olhos. Toda a Europa. Mais do que... Não sou capaz de identificar, em termos, digamos, vou usar as palavras com que o Dr. Leonor Xavier brinca comigo, em termos académicos, universitários, não sou capaz de traçar a bissetriz. Desculpa ter falado tanto.